horas e 35 minutos. Estamos começando mais um dia, graças a Deus, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E você que está nos acompanhando aí desde cedo, queridos, agora nós vamos orar. A palavra de Deus lá na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então vamos falar com esse Deus glorioso com a mesma fé. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Deus, obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia. Ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. E em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que nos acompanham, ó Pai, nesta manhã, a vida dos meus familiares. Os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a Tua presença, ó Deus. Torna os nossos dias mais alegres, mais abençoados e prósperos. Deus, que seja repreendido nesta manhã todo espírito contrário à Tua vontade, espírito de enfermidade seja repreendido, espírito de desânimo, ó Pai, espírito de mágoa, de rancor, ó Pai, espírito de vício, de prostituição, enfim, todo espírito contrário à Tua vontade seja repreendido nesta manhã em nome de Jesus, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo esteja em nós, em nossos corações, em nossa mente, em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o Teu servo faz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E hoje eu quero falar especialmente sobre o jejum. Né? Eu quero usar o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Mateus 6, versículo 16 ao 18, que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens vejam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuais, mas ao vosso Pai que está em secreto. E o vosso Pai que vem em secreto vos recompensará. Amém? Então, hoje nós vamos refletir sobre a prática do jejum, que é uma prática espiritual, que, embora muitas vezes é negligenciada, mas ela possui uma grande importância na vida do cristão. O jejum não é apenas uma questão de privacidade física, mas é uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus e de nos rendermos à sua vontade e também de experimentarmos o poder transformador da oração. Ok? Então, o primeiro ponto que muitas das vezes a gente faz o jejum, muitos fazem, né? O jejum. Eu, por exemplo, todos os dias de manhã, quando eu levanto, eu não como nada, né? Que é para poder fazer o devocional a Deus. Só depois, mais tarde, aí eu vou lá e como alguma coisa. Então, qual é a definição de jejum? Né? O jejum, em sua essência, vamos dizer assim, é a abstinência de alimentos ou de outras atividades para se dedicar à oração e à meditação. E essa oração de fortalecimento. Então, no contexto bíblico, o jejum é frequentemente associado a uma busca sincera por Deus, um relacionamento de nossa dependência dele e uma demonstração de humildade. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus diz assim: porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Em outras palavras, Jesus diz: vocês não estavam preparados porque vocês não me buscaram de todo o vosso coração. É o que acontece, né? Então, o texto que nós lemos de Mateus 6, versículo 16 ao 18, faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus ensina sobre a verdade daquilo que ele estava fazendo. Fala sobre a verdadeira religiosidade, que é buscar a Deus, é ter intimidade com Deus.
não usar de artifícios humanos para mostrar que tem intimidade com Deus. E na verdade não tem. Ok? Então, o texto começa dizendo, quando jejuardes. Então Jesus ele pressupõe que o jejum é uma prática comum e deve ser uma prática comum entre os seus seguidores, entre aqueles que se dizem cristãos. Não se trata de uma opção, mas de uma experiência com Deus, de uma expectativa de se relacionar com Deus. Então o jejum ele acaba se tornando uma disciplina espiritual que deve fazer parte da vida do cristão. Então podemos dizer que o jejum é essa disciplina espiritual que muitos não têm. Ok? No mesmo texto ele diz assim, não vos mostreis tristes. Jesus aqui está criticando a hipocrisia dos que jejuam para serem vistos jejuando por homens, para mostrar que está jejuando. O jejum deve ser uma expressão íntima de nossa relação com Deus, não uma performance. As pessoas não precisam ver a transfiguração do nosso rosto para mostrarmos que estamos jejuando. É isso que Jesus está querendo dizer. Isso é hipocrisia. Ok? E outro ponto que Jesus destaca no texto é ao vosso Pai que vê em secreto. A recompensa do jejum não é pública. Por quê? Porque ela é espiritual. O foco deve ser nossa conexão com Deus e não a aprovação dos homens. Nós não dependemos da aprovação dos homens no momento que estamos fazendo o jejum para poder alcançarmos a nossa intimidade com Deus. E muitas vezes é o que acontece. Entregar o jejum na igreja, um exemplo, né? Entregar o jejum na igreja para todos verem, mostrar. Não, é uma intimidade sua com Deus. Ninguém precisa saber. É você e Deus, ok? Agora, o segundo ponto é a importância do jejum. Agora que nós entendemos o que é o jejum, então vamos refletir sobre a sua importância do jejum. Primeiro ponto é rendição a Deus. O jejum é uma forma de nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo que nossa força vem dele. Interessante que Tiago escreveu ali no capítulo 4, no versículo 10, o seguinte: humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. O jejum é essa condição para que Deus nos exalte. Muitas das vezes, na maioria das vezes, eu sempre fiz isso, né? Eu vou pregar, vou fazer alguma coisa, então eu faço aquele momento de jejum para que Deus me dê revelação na palavra. E sempre dá certo. Sempre dá certo. E isso gera o crescimento espiritual. Uma das importâncias do jejum também é o crescimento espiritual. O jejum nos ajuda a nos desapegar das coisas do mundo e a nos concentrar nas coisas divinas. Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, 16 ali, Paulo nos exorta a andarmos no Espírito. E o jejum é uma prática que nos ajuda nesse objetivo, de andarmos no Espírito. Ok? Também, dentro da importância do jejum, nós temos a direção e o discernimento. Muitas das vezes enfrentamos decisões difíceis. E o jejum é um meio poderoso de buscar a orientação de Deus. Nós vemos ali em Atos 13, versículo 2, a igreja jejuou e orou antes de tomar decisões importantes. Então o jejum ajuda a nos dar uma direção e um discernimento. Outro ponto da importância do jejum é a intercessão e a oração. O jejum é frequentemente associado à oração intercessória. Grande exemplo nós temos ali em Daniel, no capítulo 9 de Daniel, né?
Nós vemos ali Daniel jejuando, enquanto intercede pelo povo de Israel. Ele intercedia, orava no período de jejum. Agora, com isso tudo, como que nós podemos aplicar o jejum no nosso dia a dia? Qual a aplicação prática? Como que nós podemos colocar no dia a dia? Primeira coisa é estabelecer um tempo de jejum. Faça do jejum uma prática regulada em sua vida. Defina um tempo específico e esteja intencional em sua busca por Deus. Sabe? Estabeleça aquele momento. Eu, por exemplo, eu tenho o meu momento, segunda a sexta. Eu faço o devocional em jejum. Não como nada, minha esposa prepara o café, está tudo pronto. Mas é um momento que todo dia antes eu já preparo a mensagem, aí deixo pronto, no outro dia de manhã cedo levanto, como o dia de hoje, por exemplo, venho, faço o devocional, depois do devocional, aí eu vou lá e como alguma coisa. Esse é o meu momento, essa é a minha aplicação prática, por exemplo, do jejum. Estabelecer um tempo. E outra coisa, não existe jejum sem propósito, aí você está fazendo dieta, ok? Não confundir jejum com dieta, ok? O jejum ele tem um propósito. Então, antes de jejuar, ore e peça a Deus que revele o propósito específico, ok? Pode ser por direção, pode ser por cura, por libertação ou por alguém que você ama. Mas tem um propósito, tem um alvo, tem um objetivo. Mantenha a humildade. Lembre-se de que o jejum é entre você e Deus. Não compartilhe os motivos do seu jejum. É você e Deus. A Bíblia diz que o que a tua mão direita faz, a esquerda não saiba. Ok? Um exemplo, eu não gosto de falar da família de ninguém, gosto de falar da minha família, da minha vida. Né? Recentemente eu desenvolvi um projeto. Eu e Deus. Tinha uns meses que eu já tinha falado com Deus, estava fazendo. Agora, quando eu precisei da parte da minha esposa, eu sempre faço junto com ela, aí eu chamei a patroa. Eu estou fazendo isso, eu preciso da tua ajuda aqui agora. Já está pronto. Já tinha feito tudo, aí faltava ela fazer os retoques finais. Mas primeiro foi eu e Deus. Ninguém soube, porque era eu e Deus. Então assim é o jejum, é você e Deus. Então mantenha-se humilde. O jejum é entre você e Deus. Não compartilhe sua prática com os outros para obter aprovação. A recompensa virá do Pai, de Deus, que vê em secreto. O texto é bem claro ali, Mateus 6, 16 ao 18. Deus vê em secreto. Ok? E outro detalhe é você combinar o jejum com oração. O jejum deve ser acompanhado de oração e palavra. Ok? Então reserve um tempo para buscar a face de Deus, ler a Bíblia e meditar na sua palavra, com o objetivo específico que você já traçou. Eu estou jejuando por isso, Deus. Peça a revelação a Deus. Então, ou quando tem, por exemplo, um jejum coletivo, aí sim. Por exemplo, a igreja está fazendo um jejum de santificação do grupo. A igreja está fazendo um jejum, é um grupo que está intercedendo por alguém. Tem um propósito. Mas quando há um jejum pessoal, é você e Deus. Tá bom? Então eu quero concluir aqui nessa manhã que o jejum é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Ele nos chama a nos aproximarmos dele. Deus nos chama a aproximarmos dele quando nós jejuamos. Então nós nos rendemos e buscamos a sua vontade em nossas vidas quando nós estamos jejuando com um propósito específico. Tem pessoas que jejuam pedindo que Deus o abençoe com um trabalho, um projeto,
Lógico, primeiro ele colocou nas mãos de Deus, ele se preparou, está tudo certo, ele pede agora só que as portas se abram. E ele sabe que depende de uma intervenção divina. Ele já fez a parte dele. Ele depende da intervenção divina. Não é? Então o jejum tem esse lado. Então que possamos a partir de hoje valorizar essa disciplina espiritual e ver como Deus pode transformar nossas vidas através do jejum e da oração. E muitas das vezes transformar a vida do próximo também. Vejam que quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus diz: porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Não sai com outra coisa. Tá bom? Jesus cita o jejum e a oração ali naquele momento. Tá bom, queridos? Então que Deus te abençoe e faça do jejum e da oração uma prática espiritual de aproximação com Deus. Deus abençoe, graça e paz. Quero mandar um abraço para o pastor Marco. A Aurélio está nos acompanhando, ele já fez o devocional pessoal pela manhã. Também está nos acompanhando. Deus abençoe, pastorzão, derrame bênção sobre a sua vida. Amém, queridos? Então, combine o jejum com a oração. Tá bom? E tenha e conheça esse poder transformador do jejum na sua vida, que gera essa experiência, essa intimidade com Deus. Deus abençoe, graça e paz. E para você que